Eu gostaria que você já deixasse a sua Bíblia aberta lá no livro de Mateus, capítulo 27. Presta atenção no que a gente vai ler aqui a partir do verso 3. Presta atenção. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue. O que? Essa palavra fechada, olha só, ele expressa isso, e a gente percebe que tem um ponto: pequei, traindo, olha só o que ele diz: sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Olha que forte. Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi-se. O que, igreja? Olha aqui para mim, por favor. Essa pergunta que é feita, ao olharmos para a história de Judas, Judas era um homem importante, ele tinha posse, ele tinha, antes dele se tornar discípulo de Jesus, escolhido pelo próprio Senhor Jesus, ele era servo de Antipas. Então esse homem, ele tinha uma vida, posso me dizer assim, estabilizada, abençoada. E quando ele decide abandonar a vida que ele tinha outrora, para seguir aquele que ele muito ouvia falar, que era o Messias, que curava, que libertava, que transformava, que fazia, então surgiu dentro dele o interesse de conhecê-lo e segui-lo. O que ele faz? Abandona a vida dele. E isso é muito forte, porque tudo que Deus quer também que nós deixamos a nossa vida, deixamos esse mundo, que eu quero dizer, a nossa vida, deixar esse mundo, as coisas prazerosas que encantam os olhos das pessoas, que esse mundo pode te oferecer, para seguir o nosso Deus. Tudo que Deus espera que você faça isso. Então a atitude de Judas foi importantíssima, tanto é que Jesus faz o quê? Escolhe Judas como um dos seus apóstolos. Então um homem que tinha uma posição sem Jesus, ele é promovido de uma forma extraordinária. Lógico que Deus já sabia de tudo, contudo, quem tomou a decisão, quem fez a escolha foi Judas. Então ele recebe do Senhor Jesus o reconhecimento como quem? Apóstolo. Ele tem uma posição no meio das pessoas. Judas vai passar a ter uma posição de quê? Apóstolo. Apóstolo de quem? Do Senhor Jesus. Passa a ser uma pessoa vista. Ele é designado pelo próprio Senhor Jesus com outra pessoa, curar, libertar. Quando ele divide aquelas pessoas, enviando elas de 2 em 2, em nome do Senhor Jesus, para pôr as pessoas que estavam em prisão, doentes, precisando de libertação, cativas. Jesus deu autoridade para eles curar, expulsar demônios, e ele vai fazer esse trabalho. Judas se torna uma pessoa importante no meio daquela sociedade. Ele tem um papel importante. Ele tem agora, é dado a ele uma autoridade para ele fazer o que o Senhor Jesus fazia. E mesmo assim, você percebe o final desse homem? Você percebe comigo o final de Judas? Um homem que teve posições, um homem que teve de alguma forma uma vida de reconhecimento, mas o final dele foi decidir se tirar a própria vida, se enforcar. Por isso que a pergunta é feita: de que vale o reconhecimento e a posição social uma vez condenado?
De que valeu para Judas ajudar os necessitados, estender as mãos para aquelas pessoas que estavam na sarjeta, seguir Jesus, abandonando o seu antigo trabalho, o seu antigo ofício, deixando tudo para trás, e o final dele foi triste, foi trágico. O que vale, igreja, de você ter abandonado também, vamos se dizer assim, as coisas que outrora você vivia lá atrás, fazia lá atrás, que desagradava a Deus, que entristecia o Senhor Espírito Santo. E de alguma forma, o que hoje Deus vê através do que você é, através do que você faz, se Ele voltar hoje, você vai ficar na mesma condição que Judas. Vai estar na mesma condição que Judas. Ele tirou a própria vida, igreja. Judas tirou a própria vida pelo pecado que cometeu, por trair o Senhor Jesus. E abrindo aspas, já falei a respeito disso. Existem pessoas que falam que Judas traiu por quantas moedas? 30 moedas de prata. Se você fosse de alguma forma reverter esse valor nos dias atuais, daria um bom, posso dizer, um bom valor, expressão física. E tem pessoas que dizem assim: nossa, como ele tem coragem de trair Jesus. Tem gente que trai por muito menos. Tem gente que trai Jesus por muito menos. Só para abrir aspas aqui, porque o pecado dele foi de traição. 30 moedas. Tem gente que trai por uma mentira, por um cigarro, por um copo de bebida. Tudo isso é trair Jesus. Tudo isso é negar também Jesus. Tudo isso é pôr Jesus de lado e priorizar o que o próprio mundo, o diabo, proporciona para as pessoas que estão distantes de Deus. Então não vale, igreja. Não compensa. Para você entender isso, lá em Marcos 8, capítulo 36, só para você ter ideia, vou pôr aqui para você ler comigo, tá? Olha o que Jesus quis dizer em relação ao que a gente está falando. Que aproveita ao homem ganhar o quê? O que aproveita? Um versículo antes desse, que é o 35, ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, e quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser, vou reconstruir as palavras, que diz lá: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem quiser ganhar, eu vou ler com você. Posso ler o versículo 35? Eu não quero falar com as minhas palavras. Eu quero ler o versículo 35. Que ele diz assim: olha, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim, do evangelho, salva-la-á. Por causa dele e da palavra dele. Quando nós entendemos que nada neste mundo, como ele mesmo deixou claro aqui, que aproveita você ganhar tudo, ter tudo nesse mundo e perder o principal, que é a alma, a salvação. Que proveito o homem tem disso, igreja? Nenhum. Não há proveito. E o forte de tudo isso é que as pessoas sabem disso, mas elas não vivem. Elas não praticam para no amanhã serem salvas. Elas brincam, elas se põem em julgo desigual. Elas estão pondo a sua fé aí em contato com as trevas, sua vida, a sua parte santidade, botando em conduta com as coisas erradas deste mundo, entristecendo ao Senhor Espírito Santo, igreja, entristecendo a Deus.
Judas ajudou muitas pessoas, foi reconhecido, teve uma posição social, mas o final dele foi tirar a própria vida, igreja. Quantos ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros, ex-pastores que ajudaram um punhado de pessoas, deu a palavra de Deus, ensinou a palavra de Deus para muitas pessoas, libertou outras pessoas, estendeu a mão para socorrer, mas hoje está perdido, retrocedeu na fé, vive no mundo e está pior do que antes. O que valeu dizer amém? O que valeu dizer aleluia? O que valeu dizer que Deus é bom, que Deus cura, que Deus isso, que Deus aquilo, se a própria pessoa se perdeu? O que vale a posição? O que vale a função? De que vale tudo isso, igreja? De que vale ter, como é que fala, o reconhecimento pelas pessoas, ter um título, ter aí uma marca, um rótulo sobre a tua vida, que você foi o melhor nisso, o melhor naquilo, que você foi uma pessoa importante na sociedade, por isso, por aquilo. No final, você perdeu a sua salvação. No final de tudo, você perdeu aquilo que não era para ser perdido. Que vai valer? Que poderá fazer o carro, a casa, o dinheiro, o bem material, a posição, o reconhecimento dessas pessoas por você, uma vez que você morreu sem Cristo? Uma vez que você chegar no final sem Ele. É isso que ele está querendo dizer quando ele diz: o que vale o homem? O que vale ao homem? Gente, não vale, não compensa. Não compensa. Pastor, o senhor tem dia que ensina de fé? Lógico, mas eu não posso deixar de falar de salvação. Deus quer que você coma do melhor dessa terra, mas que você não esqueça da salvação da sua alma. O que vai adiantar você comer do melhor dessa terra? Só vive pela fé nesse sentido, mas você deixa de vigiar. Você está mais focado em ter coisas materiais, em coisas, manter ou possuir coisas terrenas, do que você construir essa vida espiritual com Cristo. Que vai valer, igreja? Que vai valer das idas e vindas? Que vai valer ser fiel dizimista, ser fiel ofertante, se você não abandonar o que é errado, abandonar o que desagrada a Deus? Sabe por que Judas foi se enforcar? Sabe por que, igreja? Porque ele nunca quis abandonar o que era errado. Ele roubava. A Bíblia descreve que ele roubava a oferta, ele roubava a Deus, ele era infiel, mas ele tinha uma posição. Bom pai, o que adianta teus filhos dizer: meu pai é muito bom para mim, ele me dá tudo que eu tenho, mas mente, rouba, engana, faz isso, aquilo, outro. O que adianta ter reconhecimento do seu filho, você pai, uma vez que você permanece no que é errado? Permanecer no que é errado, desagradando a Deus, não é sinônimo de salvação, não. Se Jesus volta agora, fica. Amém? Se Jesus volta agora, fica. E nós precisamos entender, amém? Que nada é mais importante para nós nessa vida do que nós priorizarmos a nossa salvação. Eu vou ter, Jesus me abençoar com um carro, oh aleluia Jesus, mas o carro não vai estar acima do meu rei. Com uma casa, glória a Deus, a casa vai ficar quando Jesus voltar. Eu vou continuar priorizando a Ele. Amém, igreja? Tudo que Deus fizer, tudo que Deus me der, vai ser maravilhoso, mas nenhuma dessas coisas tem que estar acima da vida que eu tenho com Ele. Amém?
Nada disso, nada, porque não há valor algum em as pessoas me reconhecer como uma pessoa que me ajudou, uma pessoa que foi caridosa, uma pessoa que foi atenciosa, fui um bom marido, fui uma boa esposa, fui um bom filho. Morreu sem Jesus, o que adiantou tudo isso? O que vale de tudo isso, igreja? Não vale, não compensa. Não compensa, igreja. Salvação, só para te ter uma ideia, presta atenção. A salvação da sua alma é a coisa que mais você tem que priorizar nessa vida. E tudo que tiver interferindo não importa, nada. Até se for filhos, se for casamento, você não pode deixar isso atrapalhar. Porque acima do filho tem a salvação. Acima do carro está a salvação. Acima no casamento vai estar a salvação. Se você não olha para a salvação, você abandona a salvação e prioriza essas coisas terrenas. Amém? Nunca perca o foco do que é mais importante. Muitas pessoas sabem que de nada vale o reconhecimento e posições sociais, uma vez que eu pereço sem Cristo. Perecer sem Cristo é, como já foi colocado no tema, a condenação. Porque quando eu chegar lá diante dele no dia do juízo, eu vou pedir perdão. Acabou, não tem mais oportunidade. Oportunidade é aqui. Daí ele só vai dizer: você pereceu, desobedeceu, por isso apartai-vos de mim. Não tem misericórdia, acabou a misericórdia. Amém, igreja? Não brinque com isso, povo de Deus. Em nome de Jesus. Não brincamos com isso, por isso que nós falamos dessa forma com você. A minha esposa, a gente sempre conversa a respeito disso. Se eu colocasse, ou ela colocasse a minha vida espiritual em jogo, eu ia viver o tempo que eu não ia casar de novo, mas eu também não ia manter prejudicando a minha salvação. Minha esposa está prejudicando a minha salvação, minha esposa? Fazer igual foi ensinado ontem a respeito de Ló e Abraão. Segue a tua vida para cá, que eu vou seguir a minha para cá. Mas eu não vou pôr em jogo a minha salvação de jeito nenhum. Não tem dinheiro, não tem pessoas, não tem cargo, não tem reconhecimento, não tem posições, ou qual seja ela, que vai mudar o que eu preciso focar, que é a minha salvação. Amém, igreja? Pode te oferecer milhões, e o diabo sabe disso, por isso que ele diz assim: olha, eu te ofereço fama. Não tem pessoas que trocam a alma por conta de fama, de reconhecimento, quer ser famosa, quer ser vista. Ele sabe que a salvação, a alma é a base mais preciosa que se tem. Toda a riqueza desse mundo convertido para a alma tem muito mais valor do que toda a riqueza desse mundo junto. Nenhum dinheiro desse mundo é mais valioso do que a alma, igreja. E tem gente que não entende isso. E não entende, e fica muito mais claro quando ela brinca com relação a essas coisas. Sem saber que é ela que tem a única oportunidade nessa vida de ser salvo. Mas estão brincando. Não vale. De que vale? De que vale? De que vale acumular milhões? De que vale ter tudo que nessa vida eu sonhei em ter? Jesus voltou vivendo em pecado, vivendo no que é errado. Vai levar o dinheiro dela, ela para o céu? O que ela conquistou nessa vida físico, vai ter algum valor na eternidade? Vai comprar? Não vai. A única coisa que muda o nosso cenário no amanhã é o que a gente prioriza hoje. Por isso que ele disse: de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro? Quando ele fala assim, não significa dizer que ele não quer que você coma do melhor dessa terra. Até porque ele diz isso para você, João 10:10. Ele diz que assim como o ladrão veio para roubar, matar e destruir, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos ela com abundância. Mas nunca podemos esquecer da base mais importante da vida do cristão, que é a salvação da nossa alma. Amém, igreja? Salvação da alma. A alma, a salvação está acima de família,
está acima de casamento, de carro, de dinheiro, de tudo. Amém? De tudo isso. Mas você precisa ser prudente para entender e enxergar esse valor, que na maioria das vezes você acha que não. Mas o casamento não é de Deus. Eu não estou falando ao contrário. Eu só estou me referindo que se o casamento, se o relacionamento, se isso ou aquilo, seja de A a B, de A a Z, está interferindo no plano principal de Deus para cada um de nós, não brinque com isso. Não brinque. Não brinque. A primeira igreja que eu passei tinha uma apóstola, uma pastora, que teve problema no casamento. Mas ela não quis que esse casamento prejudicasse a vida espiritual dela. Dentro da igreja, como pastora, não ia casar com ninguém, até porque não pode. Mas ela não deixou de lutar pela salvação da alma dela. Lá dentro lutando. Se reconstruir, Deus mudar, trazer de volta o casamento, amém. Mas a minha base primeira agora é salvar minha alma. Porque eu não posso deixar a lacuna do meu casamento me distanciar da base principal, que é a minha salvação. Eu não posso que o meu casamento me distancie. Se meu casamento está me prejudicando, o que valeu? Que eu casar? O que valeu? O que valeu? Os filhos, se quando os filhos cresceram, te tiraram da presença de Deus e conduziram pela a forma que eles vivem dentro de casa, te desonrando, te desrespeitando, te conduziu para a perdição. Que valeu isso tudo? Que valeu, igreja? Não vale. Não compensa. Dói, é difícil, mas você não pode deixar que essas coisas atrapalhem o teu plano de salvação, não. Meu filho, dói, vou me entristecer com você, eu vou continuar lutando. Mas a mamãe e o papai estão ensinando que esse caminho vai te trazer prejuízo. Não amanhã, não é questão física hoje, mas é amanhã, se você morrer do jeito que está aí, você perde a sua salvação. Mas tem gente que está saindo da presença de Deus por conta do problema familiar, por conta dos problemas financeiros, por conta do problema A, B ou C. Gente, isso é sério. Não deixe de priorizar isso, não. Em nome de Jesus, pense um pouco. Vai ser muito rápido. Você sabe que Ele está te dando hoje mais uma oportunidade, e é contigo. É com Ele, não é com Ele. Então Judas abandona a vida dele, deixa tudo de lado, vai seguir Jesus. Jesus escolhe ele, é reconhecido como um dos 12, um apóstolo de Cristo. Que honra, que bênção, que maravilha. E um homem cheio da unção. Posso expressar nos dias atuais como muitas pessoas estão vivendo, mas lá na frente levantou-se dentro da igreja uma contenda, uma desordem. Pronto, aquele que curava, aquele que Deus através daquela pessoa libertava e transformava, se perdeu. O que adiantou? O que valeu de tudo isso? Por isso que ele falou para você, a Bíblia descreve o quê? Aquele que perseverar até quando? Até o fim, esse será salvo. A guerra vai continuar. Você sair daqui dentro, vai continuar a guerra. As lutas vão continuar. O diabo vai lutar para você desistir. O mal vai lutar para você não enxergar que há valor na salvação. Ele vai lutar para você não ver a salvação como realmente ela é. Ele vai lutar para você não enxergar que você está perdendo tempo. Ele vai dizer assim para você: deixa para depois, para amanhã. Não, depois quem sabe. Porque Ele não quer que você enxergue o valor da salvação. Porque Ele não quer que você vá morar com Deus. Que Ele sabe o valor e o quão bom será quando nós estivermos todos na presença do nosso Criador. Mas para isso, igreja, priorize a salvação da sua alma. Não brinque com isso. Não brinque com a salvação, igreja. Hoje pode ser o último culto para qualquer um de nós aqui. Você sabia disso? Pode ser o último culto. Último culto. Para mim pode ser o último culto para você. Ninguém sabe. E agora, como você está? É o que vai ficar claro. Eu não fui reconhecido, eu não tive posição social, eu não tive um status. Não! Mas eu fui salvo. Pronto. Acabou. É a base que Deus quer para você. É o que mais Deus quer para a sua vida. Que você seja salvo. Quem entendeu? De fato, de verdade. Vamos buscar o nosso Deus de todo o coração, igreja. Não brinque com isso, igreja.
em nome de Jesus. Deixar para depois, ou pôr valor naquilo que não tem valor algum comparado à salvação, é agir com imprudência, é agir com insensatez. Quando Judas, ele chega com remorsos, dizendo que não quer mais as 30 moedas, que foi que os sacerdotes, no que foi que as pessoas que negociaram com ele a traição de Jesus falaram para ele? O que ele diz? Que nos importa? Isso é contigo. Em outras palavras, como a pastora V falou, não tenho mais nada a ver com isso. Que é assim que o diabo faz. Ele te dá coragem, ele te impulsiona, ele diz não é bem assim, mas na hora que você está na lama, ele vai dizer eu não tenho nada a ver com isso. Ele se afasta e você fica na lama, arrependido, mas já fez, já praticou, já desagradou a Deus, já fez o que é errado. Sabe a boa notícia de tudo isso? Ao contrário de Judas, porque após ele ter jogado as 30 moedas em direção ao santuário, ele não foi para os pés do Senhor, ele foi se enforcar, ele foi tirar a própria vida. Sabe o bom de tudo isso? É que você hoje pode mudar o cenário da tua vida daqui por diante. Amém? A oportunidade que Judas teve e jogou fora, hoje você pode aproveitar ela e entrar pela porta da frente. Amém, igreja? Pela porta estreita, se arrepender de fato de verdade, priorizar a salvação, não pôr a tua salvação em segundo lugar na tua vida, não, é em primeiro. Você tem que focar nisso todos os dias. Acordar pela manhã, analisar como eu sou, como eu estou, se Jesus voltasse agora e agora. É isso que você vai enxergar todos os dias. Precisa ajustar, então vou tratar o quanto antes, não vou deixar para depois, porque eu preciso entrar no reino do meu Pai. Graças a Deus.